Bora, galera, vamos falar um pouquinho agora de fato, né? O que aconteceu nos anos 70 aí que levou ao esgotamento desse modelo que vinha caminhando muito bem, né? Diga-se de passagem, no pós-Segunda Guerra Mundial. Bacana? Então, eu gosto de destacar 3 pontos, tá legal? Obviamente nós temos outros, né? Outros pontos e tal. Outra coisa, a gente vai destacar pontos políticos e econômicos, tá legal? Obviamente vai falar um pouquinho sobre geopolítica e tal, mas, assim, aqueles outros acontecimentos relacionados à Guerra Fria, as transformações internas da União Soviética, né? Outros acontecimentos ligados a essa bipolaridade, isso vai ficar a cargo do professor de História, tá bom? Então o professor de História trabalha, né, especificamente Guerra Fria com vocês, aquelas transições, né? Aquelas transições, aqueles momentos, né, de maior aquecimento, maior esfriamento dessas animosidades envolvendo os Estados Unidos e a União Soviética e seu caminhar, né, para um processo de derrocado da União Soviética deixa, né, o final do socialismo real, deixa isso para os alunos de história. Bacana? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, eu gosto de focar, eu gosto de trabalhar aqui 3 pontos que eu acho assim, pontos chaves relacionados à questão da crise dos anos 70, entender o que aconteceu. Tá legal? Primeira situação, a gente pode perceber que os anos 70 já começam a apresentar sinais de mudanças econômicas. Aquele padrão estabelecido, aquele padrão monetário, aquele sistema monetário estabelecido na Conferência de Bretton Woods, que nós falamos bastante, onde os Estados Unidos se apresentaram como os responsáveis, né, pela economia mundial, ou seja, o momento onde os Estados Unidos falam que eles têm tanto ouro, mas tanto ouro, mas tanto ouro, que eles garantem o lastro, né, internacional, ou seja, a emissão de papel moeda que garanta o comércio planetário, certo? E a gente já começa a perceber que nós temos uma mudança. Os Estados Unidos, unilateralmente, em 1971, eles abandonam o padrão ouro criado por eles na Conferência de Bretton Woods, que norteou, né, a recuperação econômica no pós-Segunda Guerra Mundial. Lembrem, né, que a paridade, o câmbio fixo dólar-ouro, representava 35 dólares uma onça de ouro, certo? A partir desse abandono, unilateralmente dos Estados Unidos, a gente vai perceber que o câmbio, né, vai deixar de ser um câmbio fixo e vai passar a ser um câmbio variável, certo? Por que isso, Rômulo? Na verdade, os Estados Unidos, a gente tem que entender que era um outro momento, né? De fato, esse padrão ouro cumpriu o seu papel, mundializou o dólar, consolidou o dólar como uma moeda forte. Ó, reparem que eu falei o artigo definido, a moeda forte, ou seja, a principal moeda mundial, certo? A gente pode perceber isso, né? Mais de 80% das trocas comerciais que nós fazemos no mundo hoje, né, que o mundo faz hoje, está baseado no dólar, certo? Então, coroando a influência estadunidense, né, a expansão, né, do domínio econômico dos Estados Unidos, a grande influência, a grande dependência que o mundo tem, né, dos capitais, dos financiamentos, da postura estadunidense. Legal? Lembre-se, né, que o início dos anos 70 a porrada estava cantando na Guerra do Vietnã. Lembre-se, né, que os custos da manutenção dessa Guerra Fria eram muito altos, certo? Investimentos diretos, investimentos indiretos, investimentos em novas tecnologias, nessa corrida armamentista, nessa corrida espacial, tá legal? Lembre-se que o volume comercial cresceu muito no mundo. Então, cada vez mais você necessitava dessa moeda forte. Então, vai chegar num ponto, né, que isso vai trazer prejuízos por parte, né, prejuízo nos Estados Unidos. Dentro desse cenário de crise, digamos assim, que já vinha se avolumando, essas transformações, nem vamos falar de crise nesse momento, mas essas transformações, né, já vinham sendo apresentadas no mundo. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Isso já mudança, né, essas mudanças de rumos na política dos Estados Unidos já apontavam, né, transformações importantes até hoje, né? Pensa, um Twitter do Trump traz uma reviravolta absurda na economia, né? Ações sobem, ações despencam, né? Agitações acontecem, né? Você tem toda uma explosão de um Twitter do Trump, certo? Agora imagina os Estados Unidos alterando seu padrão monetário, mesmo nos anos 70, tá legal? Isso trouxe, de certa forma, muita repercussão. Imagine, por exemplo, as dívidas dos países que estavam em dólar, numa lógica, né, estabelecida, uma lógica fixa, certo? Imagine, por exemplo, um dólar flutuante. À medida que o dólar, por exemplo, se valorizava em frente a outras moedas, a dívida também aumentava. Olha só países como o Brasil, extremamente dependente, né, de capitais financeiros. Olha, né, você começa a perceber isso, essas mudanças. Então, esse primeiro ponto, que trouxe mudanças orçamentárias dos países, trouxe mudança nas políticas públicas, isso trouxe, né,
né? Ou pelo menos assim, abriu a janela para novos ares, né? Para novas mudanças sendo anunciadas. Tá legal? Então, isso é importante. O segundo ponto que eu queria destacar para vocês é justamente o chamado primeiro choque do petróleo. Tá? Esse aqui vai ser um ponto de extrema importância para você entender a crise, né, dos anos 70. Primeiro, reparem que a gente não está falando aqui de uma crise estrutural do capitalismo, uma crise cíclica do capitalismo em termos de superprodução e subconsumo. Nós temos um ponto conjuntural que vai dar-lhe uma porrada no sistema capitalista, certo? Lembre-se que no ano de 1973, o mundo, né, estava envolvido, pelo menos, né, com seus olhares voltados ao quarto conflito árabe-israelense, a famosa Guerra do Yom Kippur. Tá? É nesse momento, né, que nós temos essas mudanças bem significativas. Para o vídeo não ficar longo, tá? Eu vou deixar para falar sobre isso no próximo vídeo, né, onde a gente destaca ali, a gente vai destacar, ter como eixo ali o primeiro choque do petróleo, tá bom? Que eu vou aproveitar, vou falar um pouquinho sobre parte geopolítica, né? Vou dar uma pincelada na história também. Não vou simplesmente citar que o primeiro choque do petróleo trouxe, né, um processo, né, acelerado de crise econômica na economia mundial. Bacana? Então a gente continua no próximo vídeo.